Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam gostando muito da série do Static e hoje eu quero conversar com vocês sobre o próximo passo, que é desenhar o fluxo de valor. Qual que é o fluxo de entrega daquele serviço? Tá? Fica no vídeo para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Fica até o final, que tem bastante coisa interessante aí para a gente conversar. Eu acho que o ponto mais importante para a gente começar a entender o que é um fluxo de serviço é entender a princípio que você não está falando de departamentos da sua empresa. Não é sobre pessoas. Eu sei que eu estou repetindo isso muito, tá? Eu estou falando sobre não é sobre pessoas, não é sobre você, não é sobre gerenciar o seu trabalho já há bastante tempo. Desde o primeiro vídeo eu acho que eu tenho falado alguma coisa assim. Ou se você tiver visto alguma aula minha, ou se você viu algum outro vídeo meu, você vai ver que eu estou falando sempre. Não é sobre gerenciar você, é sobre gerenciar o fluxo de trabalho. Se é sobre gerenciar o fluxo de trabalho, o que a gente está falando aqui então? Vamos entender isso com bastante tranquilidade. Percebam o seguinte: para você entender o fluxo, é preciso entender aqueles passos anteriores que a gente fez até agora do estético, todos eles são relevantes. Mas um deles aqui é fundamental para que a gente comece a entender. O primeiro é você entender as fontes e a natureza das demandas. Vamos voltar nisso então. Da onde que vem a sua demanda? Que tipo de demanda que ela vem? Quem que pediu? Como é que ela chega até você? Isso a gente discutiu no outro vídeo, eu vou deixar aqui no card para você poder olhar depois. Mas uma vez que você entendeu isso, entenda que, já que você tem um demandante, você tem uma demanda que chegou para você, essa demanda foi processada, ela foi trabalhada, foi entendida, foi analisada, foi feita todo um trabalho em cima dessa demanda e a partir desse conhecimento todo que você juntou, você vai conseguir então produzir algo que solucione essa demanda, essa necessidade que seu cliente tem para poder resolver alguma coisa. Percebeu? Não deixou de ser demanda em nenhum ponto. E aí que é a grande sacada, o grande pulo do gato dessa história. Sempre é uma demanda e nunca deixou de ser a demanda. A demanda estava lá o tempo inteiro. Tá? Ela foi se transformando, ela foi se evoluindo, ela foi se tornando algo diferente sem deixar de ser a demanda do meu cliente. O meu cliente tinha uma necessidade, essa necessidade foi entendida, essa necessidade foi analisada, essa necessidade foi desenhada uma solução para ela, essa necessidade foi construída uma solução para ela, e finalmente essa necessidade teve uma solução entregue para o meu cliente. Ou seja, é tudo sobre o fluxo de evolução de uma demanda. É como uma demanda evolui. A gente poderia fazer um paralelo aqui com os estados da física, né? É sobre a mudança dos estados da matéria. Eu não estou falando aqui sobre organizar os departamentos da sua empresa. Tá? Isso é uma consequência disso. Tá? Eu não estou falando, olha, isso passa para o time de análise. Do time de análise isso vai para o time de desenvolvimento. Passa, sei lá, antes pelo time comercial. Não estou falando dessas coisas, meus amigos. Não é sobre os departamentos, não é sobre hierarquia. Não estamos falando da lei de Conway aqui, não. Tá? A gente está falando sobre o fluxo de entrega do serviço. E é fundamental que você entenda que o fluxo que eu vou desenhar agora, ele não vai ser simplesmente um fluxo que eu estou imaginando, algo que eu acredito que vai ter que ser feito, é algo que vai ser fundamental para poder melhorar, evoluir aquilo que é, ou melhor, aquilo que será o meu fluxo perfeito. Não. Eu estou falando sobre o fluxo hoje. Qual é o fluxo de entrega do seu serviço hoje? Porque se eu começar a imaginar coisas, se eu começar a bolar coisas que vai ser no futuro, meus amigos, eu vou começar a patinar aqui, eu vou começar a criar um estado futuro desejado que ainda não é o que é agora. Tá? Não tem nada de errado com sonhar, minha gente. Pode sonhar à vontade, mas tenha o pé no chão de desenhar. Olha o que nós somos agora. Entenda o que é agora, antes de sair mudando a sua realidade atual. Entenda qual é essa realidade. E depois que você entendeu qual é essa realidade, você pode começar a evoluir em cima dela. Então, quando a gente está falando de desenhar o fluxo de trabalho, é sempre sobre desenhar o fluxo do que é agora.
Quais são os estados que a cartela passa, ou a demanda passa, entre o cliente pediu e o cliente recebeu isso feito. Entre esses dois pontos, entre o cliente pedir e o cliente receber, algumas coisas acontecem. Quais são essas coisas? Quais são os estados que a matéria passa antes do problema existir, entre o problema existir e o problema ser solucionado? Tá? Esses estados é que devem ser mapeados. Esses estados é que devem aparecer no seu quadro. E no seu quadro vai ter toda essa informação ali representada. Porque nós queremos visualizar isso. Quais são os estados? Além disso, um ponto importantíssimo aqui que não posso deixar de citar. Existem filas, existem pausas, existem momentos em que talvez a demanda fique parada, esperando. A gente tem um péssimo hábito de acreditar que todas as etapas, todos os estados ali são imediatamente sequenciais. E é muito por isso que a gente vê algumas justificativas do tipo, olha, não, quando eu passo para outra pessoa que não tem fila entre essas duas etapas. Tá? Pensa bem, você acabou em determinada fase do trabalho que só você é capaz de fazer, e tem uma outra fase do trabalho que só outra pessoa é capaz de fazer. Então você tem duas etapas ali, dois trabalhos que agregam valor naquela demanda que são exclusivos ou de especialistas. Nesse caso, não tem uma pausa entre essas duas coisas. O segundo especialista ali, ele vai imediatamente começar o trabalho assim que você entrega para ele, não tinha nada que ele estava fazendo no momento. Usualmente a resposta é não. Ele vai esperar um pouco, ele vai esperar um pouquinho, por quê? Porque a coisa acabou de chegar para ele. E no que a coisa chega para ele, ele vai ter que se entender no assunto, ele vai ter que terminar aquilo que ele já tinha na mão. Então, ou seja, não é algo imediato, é algo que tem uma etapa entre essas duas coisas, tem uma fila acontecendo. Tá? Essas filas, deixá-las explícitas, me ajuda a lembrar de uma coisa. Quando a gente está estimando, tá? E aqui é assuntozinho polêmico, né? Porque as pessoas têm esse negócio com estimativa, tal, no estimates, aquele negócio todo. Mas quando a gente estima, se alguém te pergunta quanto tempo leva para fazer alguma coisa, normalmente você fala o tempo de trabalho. Você costuma, e é um hábito natural nosso, ignorar os tempos em fila. Ignorar o tempo que as coisas ficam paradas esperando que alguém atue sobre elas. Esse tempo conta. Tá? Se eu pedir alguma coisa hoje para alguém e essa coisa só chegar, digamos que hoje é quarta-feira, hoje é quarta, e essa coisa chegar na próxima quarta-feira, perdão, vamos colocar assim, de hoje, de quarta até a próxima quarta-feira, são 7 dias para mim. Ah, não, mas são só 5 dias úteis. Amiguinho, o tempo continua correndo. No final de semana eu não pude usufruir do meu pedido porque ele não estava aqui. Ou seja, eram 2 dias que eu não pude usá-lo. Se eu não pude usá-lo, ele não é meu. Esse tempo não é meu, esse tempo estava contando. Então, entre eu pedir e algo chegar, isso levou 7 dias, é o que a gente chama de lead time, ou customer lead time, que é o tempo que o cliente analisa, que olha, levou esse tempo todo para poder ser feito. Isso tem que ser levado em conta. O tempo das filas, quanto tempo a coisa ficou parada esperando alguém atuar sobre ela. Tá? Então, sintetizando, que eu acho que eu falei bastante coisa aqui. Fluxo. O fluxo está falando sempre sobre o que é e quais são as mudanças de estado que uma demanda passa até ser concluída. Isso inclui desde o upstream até o downstream. Tá? Ou seja, desde as fases de descoberta, de entendimento, de que eu consigo entender aquilo que eu estou construindo até eu chegar num ponto no qual eu tenho certeza sobre aquele assunto e eu vou começar a desenvolver de verdade, construir a solução de fato. Além disso, não se esqueçam de mapear as filas. As filas são importantes e fundamentais para serem entendidas e normalmente a gente tem um péssimo hábito de esquecê-las, de colocar isso no quadro. Tenta não inchar demais, tenta não poluir demais esse negócio. Tá? Existe uma vontade gigante de eu criar vários estados imaginários ali. Tá? Coloca aquilo que é de fato, como está agora. O futuro deixa para o futuro, a gente vai evoluir esse processo, com certeza a gente vai. Mas não pensa na evolução agora, pensa no que é. No que eu aceitar o que é, eu já começo a ter um bom espaço para começar a evoluir o meu processo. Espero que não tenha complicado demais, espero que não tenha colocado informação demais, e espero que essa informação encontre vocês bem. E caso tenha alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui,
Tá? Não esqueça de deixar seu like, sua inscrição, tá? Isso ajuda a gente a fazer com que essa informação chegue para mais pessoas. Tá bom? Fiquem com Deus. Forte abraço e até a próxima.